Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos capítulo 12, dos versículos 38 ao 40. É um trecho bem curto aqui, o evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje. E aqui Jesus continua a ensinar, e ele fala para os seus discípulos e para a multidão que estava ao redor dele: cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque e assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. E Jesus também vai dizer que esses homens exploravam os fracos e indefesos e que quanto mais eles oravam, pior a situação deles ficava. Mas que eles pagariam por essa maldade, por essa prática ruim, nefasta que eles mantinham. E é interessante que aqui Jesus está falando sobre a arrogância de pessoas que deveriam ajudar os fracos e indefesos a alcançar níveis mais elevados de fé, digamos assim, a caminhar com Deus, a se aproximarem de Deus. Mas ao invés disso, ficavam ostentando os títulos acadêmicos que eles tinham, as suas posições de destaque, porque ser um líder religioso nessa época aqui de Jesus e de certa maneira até os dias atuais é desfrutar de um certo prestígio perante uma comunidade, seja ela pequena ou grande, esteja ela limitada a um bairro em uma pequena cidade ou esteja ela espalhada pelo mundo todo e seja uma multidão, é desfrutar de um certo prestígio perante algumas pessoas. E muita gente usa isso como, de fato, um degrau para subir e se colocar acima dos outros. Eu estudei teologia e e conheci pessoas que tinham mais ou menos essa dinâmica de vida, infelizmente. Estavam no seminário ensinando ou estudando e dão, né, na verdade, um peso enorme para o seu título acadêmico, para um pedaço de papel que diz que ele ou ela é bacharel em teologia, é doutor em teologia, é mestre em teologia. E isso é algo muito ruim, muito errado. E, infelizmente, a cultura brasileira ela está impregnada disso. As pessoas não vão estudar para serem alguém melhor, para aprenderem. Elas vão estudar porque elas precisam de um diploma para exercer uma determinada função na sociedade, para dizerem que são alguma coisa, ou alguma coisa no sentido de uma profissão, de um ofício, ou para conseguirem um emprego, para então se manterem. Mas isso nada mais é do que pura vaidade e puro orgulho. E as pessoas que estão tomadas desses sentimentos ruins, talvez os piores pecados que nós vejamos se tornarem materiais, provenham justamente do orgulho, da vaidade. Isso mina qualquer tipo de trabalho genuinamente cristão, porque Jesus era uma pessoa humilde e simples. E se nós queremos nos dizer cristãos e queremos ser os seus imitadores, nós precisamos seguir o caminho da simplicidade. Jesus aqui critica esses homens, não porque eles eram apenas líderes, mas porque eles eram pessoas arrogantes, orgulhosas, vaidosas, em meio a gente simples que queria apenas adorar a Deus. E nas suas orações pomposas e cheias de brilho, eles na verdade estavam se condenando, estavam se afundando ainda mais. Porque quanto mais eles oravam e passavam uma imagem de piedade, mais Cristo enxergava neles o contrário disso, o orgulho, o julgamento, a arrogância. Os cristãos que julgam aos outros, os cristãos moralistas, geralmente são os mais arrogantes e orgulhosos que existem no meio da igreja. Então, que nós hoje fujamos dessa dinâmica de vida vaidosa, orgulhosa, que valoriza o diploma em detrimento da pessoa, da essência. Nós precisamos ser alguém em Cristo. Precisamos ser uma pessoa de essência. E não pessoas que
têm um pedaço de papel pendurado na parede ou que, porque estudaram alguma coisa, tornam-se então donos da verdade, senhores da verdade. Ou que, por serem vaidosos a ponto de acharem que vivem uma vida piedosa, uma vida moral, moralista, podem então olhar para os outros e saírem distribuindo julgamentos e pseudo-exortações. Que nós sigamos o exemplo e o caminho de Jesus Cristo, o caminho da humildade, da simplicidade, daquele que presta um serviço religioso não à comunidade, mas a Cristo. Através do seu trabalho na comunidade, na igreja, ele presta um serviço a Cristo, ao lado dos fracos e indefesos, porque é ao lado destes que Jesus está. Deus abençoe você. Até amanhã.